Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 15. Lucas, capítulo 4, a partir do verso 15. Diz: ensinava nas sinagogas, glória a Deus, ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga, e todos tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Interessante, você já imaginou se você estivéssemos naquele sábado naquela sinagoga, quando Jesus ele pega o livro da Escritura e na passagem messiânica de Isaías, ele faz essa leitura e quando ele fecha o livro, ele traz uma mensagem que é algo de extraordinário para aquelas pessoas que estavam ali. Vocês hoje ouviram que a escritura lida acaba de se cumprir. Só porque a dimensão, este impacto que aconteceu naquele sábado, naquela sinagoga, precisa ser o mesmo impacto que hoje qualquer pessoa recebe esta mensagem. Por quê? Porque Jesus é o mesmo, e Ele vive, e Ele está aqui. E quando nós entendemos isso com temor no coração, que nós servimos a este Deus vivo, e que este poder continua progressivo, não é somente este momento onde ele lê que o Espírito está sobre ele para pregar as boas novas aos pobres e proclamar a liberdade aos presos, recuperar a vista dos cegos e libertar os oprimidos. Não, toda a palavra tem o mesmo significado, porque ele tinha se manifestado em um lugar onde preservava-se muito mais o rito religioso, a religião, do que propriamente dito a experiência com Jesus. E a minha pergunta para você é a seguinte: como você está recebendo a palavra de Deus? Porque o Evangelho é a própria voz de Jesus. Se confundem porque é a vontade dele
manifesta. E nós vimos nos evangelhos, e depois no relato das epístolas, o quão grandioso era esta obra aplicada, e esta manifestação que viria através do seu povo e também da igreja. Mas essa é a pergunta: o que a palavra de Deus tem produzido em você? O que a palavra de Deus tem produzido em mim? Tem nos impactado? Tem feito em nós algo que realmente tem transformado as nossas vidas? Muitas pessoas têm uma experiência significativa no início da conversão, ou no primeiro ano, no tempo que é chamado o tempo do primeiro amor. E as pessoas, elas colocam uma palavra assim: não, de acordo com o que eu vou amadurecendo em Deus, esta maturidade faz com que eu não seja tão empolgado, que não seja tão explícito. E é algo que eu não consigo entender, se este evangelho, ele é progressivo. Se quanto mais eu recebo da revelação de Deus, mais esse impactar de Deus precisa aumentar na minha vida. Será que isso é uma maturidade ou é um esfriamento? São coisas diferentes. Será que as pessoas, de repente, não se acostumam com a leitura? Não se acostumam com as manifestações? Não se acostumam com os testemunhos? E eu quero dizer para você, que quanto mais os dias passam, mais eu fico apaixonado pelo Deus que eu sirvo. Porque todos os dias ele se apresenta como novidade de vida. Todos os dias ele traz algo novo. E na maioria destas vezes, esta palavra que impacta, ela me faz remover dos meus dias coisas que desagradam ao meu Deus. Interessante, né? Na religião, muitas vezes nós aprendemos, no dia de ceia é algo tão importante, porque é o momento de nós fazermos uma profunda reflexão, e essa reflexão faz com que a gente tire esse peso, alinhe os nossos princípios, e nós tenhamos um mês mais leve. Mas o significado do ajuntamento da cerimônia não significa dizer que nós vamos deixar os outros 29 ou 30 dias e vamos deixar especificamente para fazer essa reflexão somente no dia da ceia. Agora, quando eu tenho esta necessidade, quem tem necessidade do poder de Deus aqui, diga amém. Quem tem necessidade do fogo de Deus aqui, diga aleluia. Eu falei para Mariane esses dias: Mariane, tem tanta música que expressa a cultura do céu, me queima, me tosta, me afogueia, me isso nas composições, que se todo mundo que canta vivesse fogo, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra estava fazendo o quê? Estava reluzente de tanto brilho e aquecimento deste fogo do Espírito. Então nós não podemos ter esta cultura que quando o Senhor chega naquela sinagoga, era justamente para quebrar esta tradição. Ele diz: o que vocês ouviram e tudo que vocês conhecem sobre as profecias messiânicas estão se cumprindo, hoje ela está sendo materializada.
quando eu venho para o culto, a casa da provisão, a casa de Deus, aonde a semente é distribuída de cura, de milagre, de edificação, de restauração, de crescimento, eu falo, Senhor, que uma porção significativa de mim possa ir sendo mortificada cada vez que eu entrar na casa do Senhor. Quem quer fazer essa oração aqui, diga amém. Quem quer, diga amém. Fala, Senhor Jesus, que todas as vezes que eu colocar a planta dos meus pés na tua casa, eu possa obter esta transformação necessária para me aproximar do teu caráter aqui na terra. Eu lembro que nos primeiros anos da minha conversão, era muito normal, de repente as pessoas chegarem para outras e falar assim, você é crente? Você é evangélico? E a pessoa, sim, sou, porque não tem um brilho diferente em você. Tem algo diferente em você. A sua forma de falar, os seus dias, as suas atitudes, caracteriza que você é alguém diferente, e isso é bíblico, e diz que nós somos sal, que fazemos a diferença, temperamos, e somos também o quê? Luz, brilhamos, nós afugentamos as trevas, e não nos misturamos com ela. Vocês estão entendendo? Então, esta palavra que Jesus traz naquela sinagoga é algo que vale para todo o livro de Isaías e todas as promessas. E voltando no livro de Isaías, agora no capítulo 61, quando ele diz no versículo 7, em lugar da vergonha que sofreu o meu povo, receberá porção dobrada. Ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dobrada em sua terra, e terá alegria sem prazo de validade. É isso que o Senhor, naquele dia, estava reiterando. Você frequenta a sinagoga, mas como está a sua vida? A sua vida espiritual ou cristã, ela parou no tempo? Ou você tem tido novidade de vida a cada manhã? A sua experiência com Deus, ela tem sido progressiva? Você tem tido momentos de temor? Você pode fechar os seus olhos por um instante? Colocar a mão no seu coração? Converse com o seu Deus. Faça essa reflexão rápida. Você tem tido temor naquilo que você fala? Você tem tido temor para se relacionar com as pessoas? Você tem tido temor de Deus no seu ambiente de trabalho? Você tem tido temor no trânsito, nas repartições? Você tem tido temor no convívio com a sua própria família? Você sabia que os olhos do Senhor estão 24 horas em nosso favor? Se os nossos dias são testemunhais, nós estamos glorificando a Deus. Mas se os nossos dias não são testemunhais,
nós estamos aproximando as investidas do inimigo contra nós. Nós precisamos entender isso. Este temor do nosso coração precisa aumentar. E o Senhor estava querendo substituir a religião naquela sinagoga, e depois para aqueles que se tornariam participantes das Escrituras, em vez da religião. Porque a religião mata. A religião te faz acostumar. Aquela irmã tinha uma boa intenção quando Jesus entra na sua casa. Nós temos que ser radicais com o pecado. E ela entendeu que a melhor forma de servir era deixando Jesus ali descansando, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, trabalhar para atender Jesus. Ontem eu postei que as obras, elas são necessárias, mas elas não vêm na frente do nosso relacionamento com o nosso Deus. Nós não agradamos o nosso Deus fazendo a obra primeiro. Nós agradamos a Deus como Maria, nos relacionando com Ele primeiro, porque aí o fruto e o resultado destas obras serão para a glória dEle, não para o esforço dos nossos lábios. Então você, levita, independente se você canta ou não, mas se você toca, não adianta você ter um conhecimento, é obra, tem que ter esmero, tem que ter busca, tem que ter dedicação, mas essa dedicação e esse esmero só vai retratar nesse rio que desce do altar, se você tiver intimidade com Ele. Se o fogo das canções não forem somente da boca para fora. Então o mesmo intuito que Jesus teve naquele dia, continua sendo fortemente crescendo nos dias da igreja de hoje. Por quê? Porque naqueles dias era religião. E hoje o inimigo está usando de outra estratégia, além da religião. Às vezes o inimigo está colocando este sentimento de se acostumar com a presença, onde a palavra não faz diferença. Às vezes alguém ouve uma ministração de alguém e fala assim: já ouvi essa pregação 10 vezes. Deus é novidade de vida, Ele tem algo novo a cada manhã, em cada palavra. Se você lê ela 3 vezes por dia, Ele quer se manifestar em mim para produzir esta transformação. Então no verso 7, Ele te chama à memória, no que diz respeito ao seu histórico, porque Ele quer mudar esse histórico. Ele está falando para você: não tem ninguém que tem mais preocupação e sentimento de justiça em favor da sua vida e em favor da sua casa. Muitas pessoas esqueceram que não é mais o tempo do olho por olho. Eu recebi, eu dou o troco. Nós temos aquele que aplica justiça em nosso favor.
Mas por que as pessoas então não aguardam essa justiça? Porque a ansiedade, pela ausência do relacionamento com o Espírito de Deus, faz com que as pessoas não entendam sobre Kairós. São pessoas imediatistas, o ser humano é imediatista. Quando Moisés vai até o Sinai, ele foi e vinha para trazer situações em favor do povo, e o Deus foi trocado por um bezerro de ouro. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, fala: você acha que o povo de hoje é muito diferente daquela época? Quem é ansioso aqui? Não precisa levantar a mão não, né? Mas se eu falar, levanta a mão por trás assim, né? E você sabia que a ansiedade, no que diz respeito às questões espirituais, ela piora? Se você é ansioso no que diz respeito às coisas naturais, no que diz respeito às coisas espirituais, a sua pressa, ela triplica, porque você tem um entendimento que é necessário urgência. Estava lendo um pouquinho do livro da Bispa Rúbia, no Vale da Sombra da Morte, né? Quando aconteceu tudo com o Bispo Davi. Ela diz que quando chegou a notícia do acidente do Davi, ele fazia medicina em Brasília, e sabiam que o carro tinha explodido na colisão com o poste, e eles não sabiam o que tinha acontecido direito, se o Davi estava vivo ou se estava morto. Ela diz que o Senhor trouxe o livro de Salmos, no capítulo 30, verso 2 e 3, onde ela diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, quando estava prestes a descer a cova. Devolve-me a vida. Ela não estava orando para ela, para a Rúbia. Como igreja, ela estava orando em favor do Davi. E ela diz: só tem uma forma, ainda que ele esteja morto, de voltar à vida aquele corpo, é através do Senhor. E qual que é o sentimento que ela teve? De pedir de socorro. Esse foi o sentimento que o salmista teve. E nós temos que aprender com este coração. Quando o filho de Davi com Batseba, ele estava doente, e Davi fez de tudo para que o Senhor pudesse ressurgir aquela criança. E aí coube ao Senhor recolhê-lo. Mas a atitude de Davi foi diferente. Ele não entrou ali num processo depressivo. O que aconteceu com Davi? Ele se levantou, tomou banho, trocou as roupas, fez a barba e diz: vida aqui, segue. Está na Bíblia. Davi não precisou fazer um curso de autoajuda, porque deixou na Bíblia, que o Senhor colocou na Bíblia, e cobrou R$3.000 por essa autoajuda. As pessoas estão pagando. Então estão pagando trainee, coaching, isso e aquilo. O que nós temos de graça. Era isso que Jesus, quando ele manifestou naquela sinagoga. Foi assim que Deus queria promover na vida de Jó. Jó tinha uma bela estampa, homem reto, temente a Deus, íntegro nos seus caminhos e que se desviava do mal. Mas ainda tinha situações na vida de Jó que precisavam passar
pela exposição, reconhecimento e transformação deste poder divino. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: meu irmão, se até Jó, que teve essa estampa de homem reto, íntegro, temente a Deus, que desviado de mal, imagine eu e você. Imagine eu e você, que se nós formos enumerar as nossas falhas, tem gente que fala assim: não, eu tenho um fraco no trânsito. Meu Deus, não gosto nem que fala sobre esse assunto das pregações, porque vem uma coisa em mim, né? Oh meu Deus, no trânsito é algo. Meu irmão, às vezes você é do trânsito, o outro é no futebol, o outro é no estádio, o outro é na política. Nós precisamos ser governados 24 horas pelo Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Fala: eu preciso ser governado 24 horas pelo Espírito Santo. Então esta é a mensagem. E voltando no verso 7, buscando este histórico, não importa se o que aconteceu foi porque o inimigo se aproveitou e colocou você em vergonha, em humilhação, em situações difíceis, não importa. Se nós pegarmos o livro de Neemias, no capítulo 9, quem já leu o livro de Neemias aqui, diga amém. Ó, boa parte do povo diz que já leu Neemias todinho, hein? Vou escolher 3 para subir aqui em cima, cada um fala do capítulo 1 ao 5, do 5 ao 10. Hã? Não? Aí não? Rapidinho, cada um fala 2 minutos, do capítulo 1 ao 5. O pessoal começou a tremer, gente, ó. Neemias estava lá no conforto na cidade de Suzã. E aí ele foi enviado por Deus, com seu coração cheio de temor, e os muros foram reconstruídos, e depois a possibilidade de uma vida nova em Jerusalém. E depois de fazer o censo, eles se reuniram no capítulo 9, e diz assim no verso 1 do livro de Neemias: no 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. O que eles estavam passando para o seu Deus? A intenção de arrependimento. Nós precisamos começar certo, porque fomos levados cativos, foi por nossa causa mesmo. E no verso 3 diz assim, ó, eles ficaram 3 horas só lendo a Bíblia. Gente, olha que maravilha, eles ficaram 3 horas só lendo as Escrituras. Depois, as outras próximas 3 horas, Juscelene, eles só prostrados pedindo perdão para Deus. Quantas horas que deu? E falei, a cerimônia não acabou. 6 horas. Porque o Espírito do Deus poderoso estava manifestando ali algo em corações endurecidos. Sabe o que o Espírito Santo está falando para mim e para você? Não tem nada e nem ninguém que o Senhor não possa exercer essa transformação, se Ele abrir o seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Hoje em dia, no louvor ainda é bom, né? 30 minutos de louvor é bom, né? 30 minutos de palavra começa a ser entediante. Porque o que você ouve aqui
Existe uma CPU no seu coração se você ler a Bíblia na sua casa. Aí ela começa a palpitar, ela começa a aparecer. Se você não ora, se você não lê a Bíblia, você não vai entender e vai sair daqui e falar, não entendi nada. E a culpa ainda é do pregador. Pastora Maria tem uma forma diferente, não tem? De pregar? O Subis tem uma, o Dantas tem outra, Fabiana tem outra, mas a palavra é a mesma. O intuito é o mesmo. Deus quer produzir esta transformação, e muitas vezes para produzir transformação em nós, é necessário substituições, porque luz e trevas não o quê? Não se misturam. Para que haja eficácia da palavra de Deus, é necessário que aquilo que impede. Mesma coisa se você jogar coisa no ventilador. Ventilador não presta. Não, é o que não foi jogado no ventilador que está atrapalhando o funcionamento. E a palavra viva e eficaz, que separa, junta e medula. Esta palavra é a mesma palavra que Jesus estava lendo, e ele diz, hoje se cumpriu, ou seja, a partir de hoje. Ela precisa continuar tendo o efeito que pelo meu coração é esperado. E quando ele retorna ao Pai, ele diz, eu vou, mas deixo entre vós o meu o quê? Espírito. Então tem desculpa para a revelação não vir? Não. E Jesus, ele quer produzir, ele quer fazer essas substituições. Ah, mas eu gosto tanto disso, eu gosto tanto daquilo. Fala para o irmão que está do seu lado, cuidado para não ser a serragem no ventilador. Cuidado para não ser as penas do pombo no ventilador. É isso que o Senhor está falando. E para encerrar, eles disseram, no mesmo capítulo 9, no verso 32, não, no verso antes, o 17, parte B, mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonastes. E no verso 20 diz, e deste o teu bom Espírito para instruir-nos. E no 32, para encerrar, agora portanto, nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e temível, fiel à tua aliança e misericordioso, não fiques indiferente a toda aflição que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos líderes, sobre os nossos sacerdotes, sobre os nossos profetas, sobre os nossos antepassados e sobre todo o povo, desde os dias dos reis da Síria até hoje. E nós iniciamos em Lucas dizendo, sim, eu sou paciente, eu continuo o mesmo, eu não estou levando em consideração o porquê que você foi humilhado, que você foi surrado e que você passou por dificuldades, mas é necessário que para que haja transformação, eu me torne verdadeiramente o centro da sua vida.